E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as adaptações celulares, certo? Então a gente já viu o que é a patologia, né? Quais são os aspectos das doenças, né? A questão de etiologia, patogenia, alteração morfológica, né? Significado clínico. A gente também viu as principais causas das doenças, né? Que são várias causas. A gente viu o que é saúde, o que é doença, né? E agora a gente vai falar sobre as adaptações celulares, tá? Então a primeira coisa. No nosso organismo, né, o nosso organismo, né, ele é formado por células, certo? Então, no nosso organismo a gente vai ter o quê? A gente vai ter várias células em todos os nossos tecidos, beleza? Então, o nosso corpo ele é formado por células. Essas células, elas vão fazer de tudo para sobreviver, tá? Então, as células do nosso organismo, elas sempre vão buscar a sobrevivência. Então, para isso, né, quando você tem, por exemplo, né, no caso de, quando a gente fala da patologia, a gente vai ter uma agressão ocorrendo a essa célula, tá? Então, quando essa célula ela sofre uma agressão, ela vai fazer o quê? Ela vai se adaptar, a célula ela se adapta a fim de sobreviver, certo? Então, isso que são as adaptações celulares, são mudanças que vão ocorrer nessa célula, visando uma sobrevivência, né? Visando um bom funcionamento dessa célula, para ela continuar ali funcionando, para ela continuar trabalhando, né? A gente poderia dizer, beleza? Só que, quando a gente fala dessa agressão, né, nessas células, nem sempre essas células elas vão se adaptar, elas não vão conseguir se adaptar para sempre, tá? Então a gente pode dizer que em alguns casos, né, o que vai acontecer? Essas células elas podem se adaptar, né, elas vão se adaptar sempre que possível, mas, em alguns casos, a gente tem que essa célula não vai conseguir se adaptar. E aí, ela morre. Tá? Então, explicando de maneira bem geral aí. Tá? Mas a gente vai falar melhor disso mais pra frente. Primeiro, a gente precisa entender, né, a questão da fisiologia da célula. Tá? Então, antes de a gente falar da patologia, a gente precisa lembrar algumas coisas da fisiologia. E eu vou desenhar aqui uma célula. Tá? Então, a gente tem aqui, vou fazer aqui grandão, uma membrana plasmática. Tá? Lá dentro da célula a gente vai ter o núcleo, então isso aqui é a membrana, beleza? Aqui dentro dessa célula a gente vai ter um núcleo, dentro do núcleo o que a gente tem? A gente tem material genético, tá? Então a gente vai ter as cordas de DNA e de RNA, certo? Ao redor desse núcleo a gente tem o retículo endoplasmático, né? Então é mais ou menos isso aqui assim. Então a gente tem o retículo endoplasmático, tem o granular, que possui os grânulos, né, os ribossomos, e tem o agranular. Aí a gente vai ter também complexo de Golgi, né, fica aqui meio pertinho, a gente tem complexo de Golgi. Dentro dessa célula a gente também vai ter os lisossomos, tá? Então isso aqui são os lisossomos, então o lisossomo, aqui o núcleo, aqui é o retículo endoplasmático, tá? Granular e glandular, enfim. A gente também vai ter as mitocôndrias, né, que são muito importantes aí, porque a energia da célula vai vir da mitocôndria. Então aqui a gente tem uma mitocôndria, escrever de preto, mitocôndria. Né, a gente vai ter os microtúbulos ali, tá? Os microtúbulos basicamente são aqueles tubos, né, que vão manter o formato da célula, tá? Eles são importantes para manter o formato da célula. Então, isso aqui são microtúbulos. A gente também vai ter ribossomos, né? Enfim, a gente tem diversas outras organelas, mas isso aqui é o mais importante, só para a gente entender o básico, né? Para a gente lembrar o básico, tá? Então, basicamente, né, dentro dessas células, se a gente for olhar a fisiologia, né, a gente tem a mitocôndria, tá? Qual que é a principal função da mitocôndria? A mitocôndria, ela está relacionada com a produção de energia. Então, o que a mitocôndria faz? A mitocôndria, ela vai produzir ATP, certo? Então, o ATP é a moeda de troca da célula, lembra? Para tudo que a célula vai fazer, ela precisa de ATP, né? Então, para as bombas de sódio, né? Aqui imagina que a gente tem um canal, né? A bomba sódio e potássio. Então, você tem lá sódio sendo jogado para fora e você tem potássio sendo jogado para dentro. Para que isso ocorra, a gente precisa de quê? Precisa de ATP, certo? Então, essa é a função da mitocôndria.
O retículo endoplasmático, né, tanto o granular quanto o agranular vão estar relacionados à síntese, né? Então a gente tem o retículo endoplasmático. O granular vai estar relacionado à síntese proteica, tá? Então ele sintetiza proteínas. Já o retículo endoplasmático agranular, ele faz a síntese de lipídios, beleza? Qual que é a importância disso, né? Se a gente, que proteínas e lipídios são esses? Né? O nosso retículo endoplasmático granular e o agranular, eles vão sintetizar proteínas, por exemplo, né? Proteínas de membrana, né? Então, aqueles canais que ficam na membrana são proteínas, né? E são sintetizados no retículo endoplasmático granular, né? Alguns hormônios, né? Organelas, enfim, diversos tipos de proteínas. O agranular vai sintetizar lipídios, como por exemplo os lipídios de membrana, que fazem a manutenção da membrana. Tá? Qual que é a função da membrana? Uma coisa que é importante, né? A membrana, ela separa o líquido leque, né? Ou seja, o líquido intersticial do líquido intracelular do líquido extracelular, né? E ela regula a passagem, né, de substâncias. Beleza? Essa é a função fisiológica da nossa membrana plasmática. Aí aqui a gente tem o complexo de Golgi, né? O complexo de Golgi, ele atua fazendo o quê? Né? Ele vai personalizar as proteínas, então ele faz o dobramento das proteínas, né? Imagina que você tem esse aqui, ó, o núcleo, né? Na síntese proteica, você tem aqui um núcleo, né? Um RNA lá, que manda uma mensagem para o retículo endoplasmático, o retículo endoplasmático sintetiza ali a proteína, manda para o complexo de Golgi, o complexo de Golgi dobra essa proteína. Então, se tiver uma proteína assim, ela passa pelo complexo de Golgi e ela fica assim, certo? Então ele vai fazer o quê? Ele vai dobrar essa proteína, vai personalizar ela para que ela seja funcional. Então essa proteína aqui, ela é funcional, tá? Aí a gente vai ter aqui o lisossomo, né? Qual que é a função do lisossomo? O lisossomo, ele tem uma função de defesa nessa célula, né? Ele faz a digestão, né, de agentes patógenos. Então ele tem enzimas digestivas, certo? Então, quando a gente tem, por exemplo, um processo de endocitose ou quando a gente tem algum agente patógeno entrando na célula, né, o que vai acontecer? O lisossomo vai lá, ele é uma vesícula, né, e ele vai comer esse agente patógeno. Então, imagine que o lisossomo, a gente faz ele como se fosse aquele bonequinho, né, o come-come. Então, entrou um agente patógeno, o que o lisossomo faz? Ele vai lá, né, e ele digere, tá? Tendo uma função de defesa na célula. Agora, isso são funções fisiológicas, né? Mas em alguns casos a gente vai ter alterações, né, quando a gente pensa numa agressão, né? Então, se eu tiver uma agressão a essa célula, tá? Quando eu falo agressão, eu falo de um estímulo que pode danificar essa célula, tá? Então, são vários, né? Então, eu tenho, por exemplo, estímulos tóxicos, né, substâncias tóxicas, eu tenho, sei lá, um trauma, eu tenho uma exposição ao sol, eu tenho fatores genéticos, né? Enfim, eu tenho diversas coisas que vão, né, agredir a célula de uma certa forma, tá? Eu tenho fatores biológicos, né? Então os vírus, bactérias, a gente vai falar melhor disso um pouquinho depois. Mas tudo isso vai causar agressão a essa célula, tá? E esses fatores agressores, né, onde que eles vão atuar? Principalmente em 4 estruturas, tá? Que eu vou circular aqui, que é a mitocôndria, a membrana, tá? Quando eu falo membrana, tanto a membrana da célula quanto a membrana do lisossomo, o retículo endoplasmático e o núcleo, tá? Então são 4 estruturas muito visadas por esses agressores, tá? Por quê? Uma lesão na mitocôndria, né? Se eu tiver uma lesão na mitocôndria, se a gente for pensar, né? Então imagine que eu tenho essa agressão aqui na mitocôndria, né? Eu vou ter uma queda na produção de ATP. Se eu não tenho ATP, a célula para de funcionar, ela não tem energia para fazer nenhuma ação, tá? E aí eu tenho, por exemplo, a falha desse canal, né, desses canais, dessa bomba de sódio, né, e de outros canais também, canais de cálcio. Eu vou ter também que essa célula não vai ter energia para sintetizar proteína, né? Então, assim, danos à mitocôndria vão fazer com que essa célula, vão levar essa célula à morte, tá? Então, de modo geral, esses danos à mitocôndria vão fazer com que a célula morra. Retículo endoplasmático, né? Se eu tenho um dano, né, ao retículo endoplasmático, o retículo endoplasmático ele faz a síntese de proteínas e lipídios, né?
que são importantes para o funcionamento da célula e também da membrana, né? Então, aqueles lipídios de membrana, lembra? Os lipídios de membrana são sintetizados no retículo endoplasmático, as proteínas de membrana também, tá? Então, se eu tenho uma lesão, né, nessa área aqui, né, se eu tenho algo que agride o retículo endoplasmático, eu vou ter uma morte celular também, pode levar a célula à morte, né? A questão do núcleo, né? O núcleo é onde eu vou ter o meu material genético. Então, mutações nesse material genético, né, podem fazer com que a minha célula comece a produzir proteínas disfuncionais. Então, vou sintetizar uma proteína, né? O núcleo vai mandar uma mensagem para o retículo sintetizar uma proteína que não vai ser disfuncional, não vai conseguir ser usada para nada, né? E isso aí vai gerar um efeito, né, nessa célula, fazendo com que ela morra também. E a questão do lisossomo, né? Então, se eu tenho, né, a membrana do lisossomo, imagine que o lisossomo é uma vesícula, né, que tem várias enzimas. Então, aqui dentro do lisossomo, a gente tem várias enzimas que fazem a degradação, né, ali dos agentes patógenos, enzimas digestivas, né, do lisossomo. Uma vez que a membrana desse lisossomo rompe, o que acontece? Se eu romper isso aqui, essas enzimas elas vão sair e elas vão para a célula. E aí, o que essas enzimas vão fazer? Elas podem degradar o núcleo, elas podem degradar outras organelas, podem degradar a mitocôndria, então elas vão digerindo ali tudo que está na célula. E isso, né, já deixa de ser fisiológico e começa a ser um quadro patológico, tá? Então, basicamente, né, isso que a gente acabou de ver são os mecanismos, né, fisiológicos da célula e como que a patologia, né, como que essas agressões vão atuar, né, ali em algumas estruturas da célula, levando essa célula à morte, tá? Porque se a gente for pensar na célula, né, por que a célula precisa do estado fisiológico? Né? Se a gente for pensar na fisiologia, né, visando manter a homeostase dessa célula. Para a célula manter a homeostase, né, ou seja, o funcionamento dela, ela precisa de uma barreira, né, que vai separar o líquido extracelular do líquido intercelular, então ela precisa de uma barreira estrutural, que é a membrana, né? Se você rompe essa membrana, tudo que está dentro da célula vai sair, e aí causa uma inflamação, né? Enfim, causa a morte dessa célula. A célula ela precisa de energia, né? A energia da célula é o que? É o ATP. Então, se você para de produzir ATP, a célula não vai ter como funcionar, não vai ter... né, imagina que é como se fosse um trem, né? O ATP é o carvão. Se você parar de jogar carvão ali naquela, né, um trem que é a lenha, né, aqueles trem mais antigo e tal, trem de carvão, não sei como é que fala, ele vai parar de andar, a mesma coisa com a célula, né? Imagina um carro, você parar de colocar gasolina, para de andar. A célula é isso, parar de ter ATP, ela para de funcionar. Para a célula manter a homeostase, ela também vai sofrer o quê? Vai sofrer adaptação, tá? Então, a adaptação é uma forma que a célula encontra de manter a homeostase. Tá? E essa adaptação, a partir dessa adaptação, a gente também pode ter que essa célula ela vai se diferenciar. Tá? Mas, enfim, uma outra coisa que a gente tem que é importante em relação às células é a questão funcional. Tá? Então, as células, para manter a homeostase, elas têm a questão da funcionalidade ou diferenciação. O que seria isso? Né? Cada célula, né, vai ter tem uma determinada função dentro do corpo. Tá? E as células elas são diferentes. Então, se a gente for comparar, por exemplo, né, um neurônio, vamos comparar um neurônio com um hepatócito, tá? O neurônio, ele é uma célula localizada no nosso sistema nervoso central, hepatócito. E o hepatócito está localizado no fígado, né, no nosso sistema ali, no nosso, né, que é um órgão hepático. O neurônio, qual que é a função dele? Né? Ele vai transportar, né, impulsos elétricos ali, ele leva impulsos elétricos através do nosso sistema nervoso central e periférico, ele processa informações, enfim. Tá? E o hepatócito, ele tem uma grande quantidade de peroxissomos, né? Os peroxissomos são como se fossem lisossomos, né? Que tem enzimas que degradam, né? Que fazem oxidação de substâncias tóxicas, né? Então, os hepatócitos, eles vão meio que eliminar substâncias tóxicas do nosso corpo, né? Se eu colocar um hepatócito no meu sistema nervoso central, ele não vai funcionar, ele não sabe levar impulso nervoso de um lugar para o outro, né? Ele não tem axônio, ele não tem bainha de mielina. E da mesma forma, se eu colocar um neurônio no meu fígado, né, ele não vai conseguir eliminar essas substâncias tóxicas. Por quê? As células, apesar de elas terem, né, estruturas parecidas, então todas elas têm núcleo, todas elas têm membrana, todas elas têm organelas, mitocôndria, né, enfim, elas vão ter funções diferentes, né? E tem formatos diferentes também, tá? Então, para a célula se manter a homeostase, ela precisa ter essa questão da função, tá? Então, a gente tem a barreira estrutural, energia, adaptação e a questão da célula, da funcionalidade, beleza?
E isso é a parte, né, ali essa introdução, né, às adaptações celulares. Ainda falando sobre essa agressão, agora a gente vai falar um pouquinho melhor sobre a agressão, tá? Então, basicamente, eu vou desenhar aqui de novo essa célula. Deixa eu ver se dá para mim copiar essa célula aqui. Tá meio feia, mas enfim, eu vou copiar ela para não perder muito tempo. Deixa eu copiar essa célulazinha aqui. E a gente falar sobre as agressões, né? Sobre os fatores que podem agredir essa célula. Então tá. Basicamente, né, que a gente tem aquela mesma célulazinha ali, né, fisiológica e tal, tá funcionando bonitinho. E aí, quando a gente tem uma agressão celular, então a gente vai falar sobre a agressão celular, os fatores que vão agredir essa célula. Eu já citei alguns ali em cima. Então, a célula, ela pode ser agredida, né, por agentes físicos, tá? Então, a gente tem os agentes físicos que podem causar agressões a essa célula, né? Então, por exemplo, sol, né? Sensação, né? É um agente físico, né? Então, quando a gente fala no sol, a gente tem, por exemplo, o calor, né? Então, o calor excessivo pode fazer com que essa célula, sei lá, desidrate, né? Pode fazer com que essa célula morra, né? Da mesma forma, se eu tenho, por exemplo, um local em que é muito frio, né? Então eu tenho aqui o calor, frio, né? Que são sensações térmicas. Um calor excessivo, né? Se eu for pensar, por exemplo, o cara que está subindo lá o Polo Norte, tá no Polo Norte lá, tá sem roupa, peladão lá no Polo Norte, lá é muito frio, então eu tenho, sei lá, menos 10, menos 30 de temperatura. O que acontece? Vai começar a congelar o corpo inteiro, né? Para a circulação, para de chegar o oxigênio para as células. O que vai acontecer com essas células? Elas vão morrer, tá? Então, os agentes físicos, eu tenho tanto o calor excessivo quanto o frio excessivo, né, vão causar agressões a essa célula, tá? Nesses agentes físicos, eu também tenho agentes mecânicos, né, que é o que a gente falou, por exemplo, lá no caso no vídeo de introdução à patologia, os traumas, né? Então, eu tenho ali traumas, né, acidente de moto. Acidente de moto é um trauma, né? Então, vai causar ali uma alteração mecânica, né? Então, eu vou quebrar um osso, por exemplo, né? Então, essas alterações mecânicas eu posso relacionar com traumas. Eu imagino lá um osso quebrado, né? É fácil de associar, né? Além disso, a gente também falou na questão dos fatores genéticos, né, que estão relacionados ali principalmente com as doenças, né, intrínsecas, né? Então a gente sabe que hoje em dia os fatores genéticos, né, a questão da epigenética, né? O que é a epigenética? A epigenética ela vai estudar justamente isso, né? A influência da nossa genética, né, e os nossos hábitos de vida no desenvolvimento de doenças, né? Então, hoje em dia a gente sabe, né, dentro da epigenética que, né, os nossos hábitos de vida, eles vão modular os nossos genes, tá? Então, os hábitos de vida, eles vão modular a ação dos nossos genes, certo? Então, por exemplo, se na minha família, né, eu tenho lá pessoas que têm pressão alta, né? Se eu tenho, né, uma predisposição genética a ter pressão alta. Então, se eu sou um indivíduo sedentário, obeso, que, enfim, como muita coisa salgada e tal, né? Esses fatores relacionados aos meus hábitos de vida vão fazer com que eu tenha, né, ali com que aconteça o aparecimento de uma pressão alta, né, com que eu desenvolva essa pressão alta. Agora, se eu sei que a minha família toda tem histórico de hipertensão, né, de uma pressão arterial alta, aí eu vou lá, eu pratico atividade física, eu me alimento bem, né, eu tenho o IMC ali controlado, peso normal, né, enfim, a chance de eu desenvolver uma hipertensão ela é menor, tá? Por quê? Os fatores genéticos, né, os genes, a gente tem que hoje em dia, né, eles vão representar ali cerca de 25% apenas, né? Então, os hábitos de vida são o resto, tá? Então, eu tenho uma soma ali, né, para o desenvolvimento de uma doença genética causada por fator genético, 25% dos meus genes, né, ou seja, da minha predisposição genética, e a maior parte relacionada aos meus hábitos de vida, tá? Então, hábitos de vida, né, alcoolismo, tabagismo, alimentação, né, a questão da utilização de medicamentos, né, fármacos, pessoas que tomam muitos remédios, a gente sabe que todos os medicamentos, eles têm efeitos colaterais, né, então eles são bons para uma coisa, mas para outra eles vão prejudicar, tá? Então, basicamente, isso que a gente tem em relação aos fatores genéticos, beleza?
os fatores genéticos eles vão representar em cerca de 25%. Esse número aqui é interessante a gente lembrar. Tá? Então a gente tem a epigenética que estuda justamente isso, né? A relação dos nossos hábitos de vida com nossa predisposição genética e a chance de desenvolver doença. Deixa eu só colocar uma seta aqui para indicar. Né? Então isso aqui vai causar dano à célula. São agressão à célula, fatores que causam agressão. A gente também tem a questão dos fatores nutricionais. Tá? Então a gente tem fatores nutricionais. Esses fatores nutricionais eles podem estar relacionados ao surgimento de doenças metabólicas. Né? Então a gente tem aqui nesse caso a falta ou excesso, né, de nutrientes. Então, por exemplo, o excesso de nutrientes, né, de alimentos ali pode levar essa pessoa a desenvolver um quadro de obesidade, né, pode desenvolver ali uma diabetes, né, que são doenças, né, de causa metabólica, né. Assim como casos como anorexia, né, que a pessoa não come, ela tem uma deficiência nutricional, né, então tem a falta de nutrientes, né, vai fazer com que essa célula sofra uma adaptação. Então a gente tem que fatores nutricionais, tanto a falta quanto o excesso de nutrientes, podem causar agressões à célula. Tá? A gente também vai ter os agentes químicos, certo? Então dentro de agentes químicos a gente pode citar, por exemplo, diversos tipos de substância química, né? Então álcool, sei lá, aromas, né, de algumas substâncias, né, gases, enfim. Um caso que a professora citou aqui é pessoas que trabalham em posto de gasolina, né? Então um frentista de posto, né? Ele tá em contato com aquele cheiro da gasolina, né, com aquela substância química da gasolina, né? Ele está tendo uma exposição crônica àquilo, ele está lá todos os dias, né, trabalhando lá, um determinado tempo, sei lá, 8 horas por dia, tendo contato com aqueles gases, né, com aquela substância que é tóxica. Né? Então essa substância ela está causando uma agressão a essas células. Né? Então, ao longo do tempo, ele pode desenvolver alguma doença por conta disso, certo? A gente também tem a questão dos agentes biológicos. Então, esses agentes biológicos são, por exemplo, né, vírus, bactérias, protozoários, né, que vão entrar no nosso corpo e vão se instalar ali em áreas e vão causar agressão a essas células. Né? A gente tem vírus que entram nas células, né, e conseguem realizar mutações no nosso núcleo e fazer com que as células atuem de uma forma diferente. Né? A gente tem bactérias que também vão se aproveitar das células, enfim, a gente tem vários agentes biológicos. E por último, né, porém não menos importante, os fatores imunológicos a gente também já citou, né, lá nas causas de doenças. Né? A gente tem as doenças imunológicas. Então a gente tem fatores imunológicos. Então esses fatores imunológicos, a gente tem as doenças autoimunes, né? A gente tem uma disfunção das células autoimunes, né? Seja por alguma agressão, né? Às vezes a gente tem alguns casos de cânceres em que que causam alterações nessas células de defesa, né? Enfim, uma imunidade baixa. A gente tem diversos fatores que vão influenciar, né, aí essa questão imunológica, beleza? Então, basicamente, né, tudo isso aqui vai causar uma agressão à nossa célula, beleza? Agora, o que vai fazer com que essa célula, a partir dessa agressão, ela se adapte e, né, ela pode ter uma adaptação, né, que vai permitir que essa célula suporte, né, esses efeitos. Então, quase sempre, quando a gente tem uma agressão celular, a gente viu que a célula faz o quê? Ela vai se adaptar. Então, essa célula vai sofrer uma adaptação para ela conseguir suportar, né, esses agentes. Né? Se o estímulo cessa, a célula consegue, né, cessa enquanto essa célula não está completamente lesionada, né, você vai ter essa célula voltando a ter uma função normal. Né? Se esse estímulo continua, essa adaptação vai levar a célula a uma lesão. Né? E aí a gente pode ter dois tipos de lesão. Lesões reversíveis, né? E lesões irreversíveis. Tá? E a gente vai tratar disso, né, dessas lesões, um pouquinho mais pra frente. Tá? Então deixa eu fazer um esquema disso aqui melhor. Tá? Então aqui a gente tem a nossa célula normal, certo? Aqui eu tenho uma célula normal, tá? Que é uma célula que está lá funcionando normalmente, no seu estado fisiológico, tá? Mas aí o que eu faço? Eu vou submeter essa célula
a um estresse, tá? Então eu vou ter um fator que vai estressar essa célula. Quando eu estresso essa célula automaticamente ela vai sofrer uma adaptação, certo? Buscando o quê? Buscando a sobrevivência. Se esse estresse persiste, então eu continuo, a célula já se adaptou, eu tenho um estresse persistente, né? Eu continuo tendo ali algo, né? Algum agente ali causando uma agressão a essa célula, então eu tenho um estresse persistente. Isso vai fazer com que essa célula, né, ela possa desenvolver uma lesão, beleza? Da mesma forma que, né, se eu tenho uma célula normal, né, e eu tenho um estímulo nocivo, né, eu estimulo essa célula de uma forma nociva, pode ser que essa célula, eu posso gerar uma lesão nessa célula no mesmo momento, né? Então, por exemplo, quando eu tenho aqui um surgimento, né, de uma doença aguda, né, o desenvolvimento de uma doença aguda, né? Então, nesse caso aqui, um estímulo nocivo pode ser um trauma, né? Então, aquele exemplo que a gente sempre diz, né? Então, no caso do trauma, você não dá tempo da célula se adaptar, né? Se você bateu, sei lá, caiu de bicicleta, bateu o cotovelo no chão, né? Bateu o braço no chão ali e quebrou o braço. Você não deu tempo para a célula se adaptar, né? Quando aquilo ali foi um trauma, foi um impacto, né? Um estímulo, uma agressão muito grande, muito forte, né? E de uma intensidade muito alta. Não deu tempo da célula se adaptar, né? Para aguentar aquele estímulo. Então a célula vai sofrer uma lesão na hora, tá? Então a gente pode ter estímulos, né? Lesões, né? Causadas por um estresse, né? Prolongado, né? Uma lesão mais crônica. Então você tem um estresse que gera uma adaptação. Se esse estresse ele cessa, essa célula volta ao estado normal. Senão, você vai ter um estresse persistente que pode levar a uma lesão celular. E dentro dessa lesão celular, depois da lesão celular, né, a gente pode ter a morte dessa célula, certo? Porém, vale lembrar que a gente tem dois tipos de lesão. A gente tem lesões, né, antes que a célula morra, a gente tem lesões que são reversíveis, certo? E a gente tem lesões que vão ser irreversíveis. Isso também é importante. Tá? Mas enfim, falando um pouquinho sobre esse mecanismo de adaptação, isso aqui que é importante, né? Porque essa segunda aula é sobre adaptações celulares. Então a gente fala sobre esse mecanismo aqui de adaptação. Então basicamente as células, né, elas vão se adaptar, a gente tem formas de adaptação, tá? Então as células elas se adaptam em relação ao volume, né? Em relação à divisão, deixa eu anotar isso aqui, então elas vão se adaptar em relação ao volume, em relação à divisão, em relação à diferenciação, em relação ao crescimento e diferenciação, certo? E aí dentro disso a gente vai ter alguns mecanismos de adaptação. Quando a gente fala em volume, a gente está falando de alterações do tamanho da célula, né? A gente viu dois, a gente viu a hipertrofia e a hipotrofia, beleza? São dois mecanismos aí de adaptação dessa célula. Em relação à divisão, a gente tem a hiperplasia e a hipoplasia, certo? Que é em relação à quantidade de células, à população de células. Diferenciação, a gente tem as metaplasias, né? Então a gente tem 3 tipos de metaplasia. Então a gente tem a metaplasia, né? A metaplasia ela pode ser escamosa, que é a que acontece no trato respiratório. Ela pode ser colunar, que é a que acontece ali no nosso esôfago, por exemplo. E ela pode ser no tecido conjuntivo, né? Que é onde acontece a formação daquele osso ectópico, tecido conjuntivo, beleza? E crescimento e diferenciação, a gente vai ter a displasia e neoplasia, né? Que daí já é um quadro, né, ali do câncer mesmo, tá? Então, nesse caso aqui, a gente já está falando do câncer, tá? A displasia, né, na verdade, vamos falar do câncer só na neoplasia. Então, a neoplasia já seria ali o câncer, tá? A gente vai falar melhor delas, mas a displasia, né, como a gente viu, ela é reversível, a neoplasia, ela é irreversível, tá? Mas vamos lá. Agora a gente vai destrinchar cada uma desses mecanismos de adaptação, começando pelo volume. Depois a gente vai ver divisão, diferenciação, enfim. Em relação ao volume, né, a célula pode sofrer 2 tipos de adaptação. O primeiro deles, que a gente viu,
é a questão da atrofia, né, ou hipotrofia. Então, o que é esse mecanismo de atrofia? Tá? Basicamente, a gente tem uma célula, né, aqui uma célula grande, né, tá lá as organelas e tal, finge que isso aqui é uma célula. Vou desenhar de uma forma mais simples, não precisa fazer desse tamanho. Isso aqui é uma célula. E aí, o que acontece? Essa célula vai sofrer uma agressão e aí você tem uma diminuição do volume, certo? A atrofia, ela pode acontecer mediante alguns fatores, né? Então, por exemplo, a atrofia, ela vai acontecer quando essa célula, ela tem uma diminuição, né, ali da quantidade de nutrientes, por exemplo, né? Então, no estado de isquemia, né? Então, quando você tem menos nutrientes chegando a essa célula, quando você tem menos oxigênio, né? Quando você tem, por exemplo, uma diminuição do estímulo mecânico, uma diminuição do estímulo dessa célula, né? Então, se a célula não está sendo utilizada, o que ela vai fazer? Ela vai diminuir o seu volume, porque daí ela vai precisar de menos energia, fica mais fácil dela sobreviver, né? Uma diminuição da inervação, quando a gente pensa, né, na função muscular principalmente, tá? Então, isso aqui, né, vai estar relacionado com o quê, né? Quais são os principais fatores que a gente tem que levam à atrofia, né? Então, dentro da atrofia, a gente pode citar a questão do imobilismo, né? Então, o indivíduo que quebra o braço, o que ele faz? Ele fica lá 30 dias engessado, né? Nesses 30 dias engessado, ele para de ter o estímulo mecânico, né? Ele para de ter tem uma diminuição da circulação, então você tem menos nutrientes, menos oxigênio chegando aos músculos, né, menos estímulo. O que acontece? Né, você vai ter uma atrofia dessas fibras musculares, porque como você não está dando estímulo para elas, né, o seu corpo ele vai entender que ele não precisa delas. Outro exemplo que a gente tem é o quadro de isquemia. Tá? Então, o que é a isquemia? A isquemia ela é um quadro causado por uma diminuição do fluxo sanguíneo. Então, imagina quando você tem lá uma artéria entupida, né? Isso causa uma isquemia. Né? Você tem lá uma diminuição da quantidade de sangue chegando a uma determinada região. Tá? Então, a isquemia está relacionada principalmente a uma diminuição da quantidade de oxigênio que chega aos tecidos. Tá? Essa falta de oxigênio, né, a gente colocou aqui, ó, faz com que essa célula, né, vá sofrer uma adaptação e pode levar até mesmo a célula à morte. Tá? Mas primeiro o mecanismo de adaptação dessa célula é uma atrofia. Tá? A questão da caquexia, né? O que seria a caquexia? A caquexia é um fator nutricional. Então, quando a gente fala da caquexia, a gente tem que lembrar daquele... A professora mostrou uma imagem, né? Uma deficiência nutricional. Um homem bem magro, né? Por quê? A caquexia, né, ela está relacionada com a falta de nutrientes, né? Pode ser, né, por uma condição onde a pessoa realmente ela não tem, né, condição às vezes de se alimentar, né, no caso da desnutrição, ou pode estar relacionado com fatores psicológicos, né? Então, algumas doenças como a anorexia, né, a bulimia, né? Nesse caso, você vai tratar o quê? Você precisa tratar o estado psicológico, senão não tem como você focar só nos sintomas, né? Então, nesse caso aqui, né, da caquexia, a gente vai ter uma deficiência nutricional, então a gente tem redução de nutrientes, né, que vai levar também ao mecanismo de atrofia. E a questão da perda de estimulação endógena, né? Então, queda hormonal. Tá? Então, quando a gente tem uma queda hormonal, a gente também vai ter, né, aí, um processo de atrofia. Né? Se a gente for pensar nisso, a gente tem, por exemplo, as mulheres no período de menopausa. Né? Por que as mulheres na menopausa elas têm maiores chances de desenvolver osteoporose? Né? Porque você tem uma queda hormonal muito grande. Tá? Osteoporose. Então, esse estímulo hormonal que para de ocorrer, né, essa diminuição desse estímulo hormonal, faz com que os ossos, né, eles comecem a ter uma perda de tecido. Você vai começar a ter essas células ósseas morrendo, né? Justamente por conta desse estímulo. Porque se a gente for pensar no osso, né, o osso ele depende de estímulo tanto mecânico quanto hormonal, precisa de nutrientes também, né? Então, a diminuição dos hormônios, né, que atuam no osso, né, para manter o osso forte, manter a mineralização óssea, faz com que você tenha uma maior chance do desenvolvimento de osteoporose nas mulheres, né? Tem um outro mecanismo hormonal também, que é a atrofia das células do endométrio, tá? Então, o endométrio, né, nas mulheres, depois do período do parto, né, principalmente, não só o endométrio e as glândulas mamárias também, né? Então, depois do parto, né, por exemplo, essas células do endométrio, elas sofrem atrofia,
Por quê? Porque já teve o parto, elas não precisam mais, né? O útero não precisa mais estar tão grande nessas células do endométrio. E as glândulas mamárias também. Então, depois do período de amamentamento, depois do período de amamentação, né? Não existe amamentamento, mas depois do período de amamentação, essas glândulas mamárias, elas vão diminuir de tamanho, elas vão sofrer o processo de atrofia, tá? Então, basicamente, quando a gente fala na atrofia, a gente tem que lembrar disso aqui, ó. A atrofia, ela vai ser causada, né, por uma diminuição da quantidade de nutrientes chegando, diminuição de oxigênio, diminuição de estímulo, né, principalmente estímulo mecânico, inervação, estímulo mecânico e hormonal, tá? Agora, quais são os mecanismos da atrofia? Tá? Isso aqui é importante. Tá? Os mecanismos da atrofia são dois. Tá? O primeiro deles é o que a gente chama de autofagia. Certo? Então, o que é a autofagia? Tá? Uma vez que essa célula ela não tem nutrientes, né, chegando, os lisossomos, lembra que a gente desenhou os lisossomos lá? Isso aqui é o lisossomo, né? O lisossomo é o come-come. O lisossomo, ele vai começar a fazer o quê? Ele vai começar a degradar as proteínas, tá? Então, imagine que isso aqui é uma proteína, tá? Ó, então, isso aqui é uma proteína. O lisossomo, ele vai começar a degradar as proteínas. Ele vai começar a comer a própria célula. Porque se não tem nutrientes, né, a célula ela precisa diminuir, né, o seu tamanho. E aí a gente tem o processo de autofagia. A autofagia nada mais é do que a célula comendo a si mesma, tá? Então, é o processo de... Eu vou colocar assim, a célula come a si mesma. Tá? Então, a célula come a si própria. Tá? A autofagia é justamente isso, né? Você se autodigerir. A célula faz uma autodigestão, né, das suas enzimas, das suas proteínas, tá? De modo geral. E no caso da autofagia, né, a gente vai ter uma degradação proteica muito grande, que faz com que essa célula atrofie. Um outro mecanismo que a gente tem é uma via que chama via... Eu vou colocar aqui embaixo. A via ubiquitina proteasoma, tá? Isso aqui com certeza vai cair na prova, tá? Os mecanismos da atrofia. Então gravem bem isso aqui, tá? Via ubiquitina proteasoma. O que é a via ubiquitina proteasoma, né? Nada mais é do que uma via de catabolismo proteico. Então é uma via que vai fazer o quê? Catabolismo proteico, tá? Então a gente tem que a ubiquitina, né, ela é como se fosse uma vesícula ali, uma molécula. Então isso aqui é a ubiquitina. O que ela faz? Ela vai captar essas proteínas aqui. Então imagine que a ubiquitina ela capta as proteínas e aí a ubiquitina ela leva as proteínas até o proteasoma, que é uma enzima, né, que faz a degradação da proteína. Então o que acontece aqui, né, a ubiquitina manda as proteínas lá para o proteasoma, imagina que ele é uma enzima, né, uma tesourinha, tá? O proteasoma ele vai e degrada essa proteína, tá? Então você tem a ubiquitina, que é uma molécula que capta proteínas, manda para o proteasoma. O proteasoma é uma tesourinha, ele vai lá, corta essa proteína, fazendo a degradação, tá? Então nesse caso aqui, em ambos os casos, a gente vai ter o quê? Um maior catabolismo proteico, tá? Então a célula vai catabolizar mais, né? E ela vai sintetizar menos. Então a gente tem menos síntese, mais catabolismo, né? Resumindo isso aqui, a gente vai ter o quê? Um estado de atrofia. Bom, então esse basicamente é o mecanismo de atrofia celular, tá? Esses dois mecanismos são bem importantes, então tanto a autofagia quanto essa via ubiquitina proteasoma, tá? São vias de degradação proteica. Então, degradação proteica. A autofagia, a célula come a si mesma, né? A via ubiquitina proteasoma é uma via que faz o catabolismo proteico. Outro mecanismo que a gente também tem é a hipertrofia, tá? As nossas células, elas também podem sofrer hipertrofia. A hipertrofia, na maioria das vezes, a gente viu ela como sendo um processo patológico, né? Então, a gente viu que tem a hipertrofia fisiológica e patológica, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre as duas. A gente tem a hipertrofia fisiológica, que é a que vai acontecer, por exemplo, durante o processo ali de gestação, né? Então, durante o período gestacional, a mulher, ela tem um aumento de alguns hormônios, né? Então, fisiológico. Então, durante o período da gestação, a mulher ela vai ter um aumento de alguns hormônios, né? Que é, por exemplo, o beta-HCG, né? E outros hormônios também, o LH, FSH, mas enfim, principalmente esse beta-HCG.
E esses hormônios vão fazer o quê? Eles vão provocar uma hipertrofia e a hiperplasia do útero. Tá? Então são dois mecanismos. O útero, as células uterinas, elas fazem tanto hipertrofia quanto hiperplasia, mas principalmente a questão da hipertrofia uterina, né? Que é o aumento dessas células do útero, beleza? Para ele poder acompanhar o desenvolvimento do feto. E a gente tem a hipertrofia patológica, né? Que é que acontece, por exemplo, na academia, né? Então, segundo ali o que a gente viu na aula, né? A hipertrofia, né, que a gente busca lá na academia é uma hipertrofia patológica, certo? Porque você vai ter um dano ali a essa célula, ela vai se adaptar, beleza? Então, basicamente, né, nessa atrofia patológica, se a gente for pensar no exemplo da musculação, né, você tem um estímulo agressor, certo? A partir desse estímulo agressor, você vai ter que essa célula, né, esse miócito aqui, então imagina que isso aqui é uma célula muscular, um miócito. Ele vai fazer o quê? Ele vai hipertrofiar, ele vai aumentar de tamanho, certo? Então aqui eu tenho um miócito atrofiado, beleza? Agora, quais são os mecanismos da hipertrofia, né? A gente tem que a hipertrofia, esse processo aqui, né, do miócitozinho virar um miócito grandão, vai ocorrer devido ao aumento do estímulo mecânico, tá? Então eu tenho estímulo mecânico e o aumento do estímulo hormonal, certo? Em um caso fisiológico, por exemplo aqui, a hipertrofia uterina, ela é causada por um aumento hormonal. No caso da hipertrofia muscular, né, por exemplo, eu vou ter um aumento, né, aqui, um estímulo mecânico e também hormonal. Né? Por quê? Vou ter hormônios reparando ali, auxiliando nessa reparação muscular, beleza? Mas o que é importante a gente saber aqui, né, dentro da hipertrofia? Os mecanismos que levam à hipertrofia, tá? E esse é um pouquinho mais complexo, né? Não muito, mas um pouquinho mais complexo. A gente tem que pensar um pouquinho mais. Então, quando a gente fala nos mecanismos da hipertrofia, né, a gente tem três. Então, imagina que a gente tem uma célula grandona, tá? Vou desenhar aqui, eu tenho uma célula. E nessa célula eu vou ter receptores. Aqui eu tenho um núcleo, tá? E aqui eu vou ter diferentes receptores, tá? Então, eu vou ter, por exemplo, um receptor que capta estímulos mecânicos, tá? Então, esse receptor aqui é como se fosse um sensor. Então, eu tenho um sensor mecânico, tá? Esse sensor mecânico ele vai captar mudanças, né, em relação ao estiramento da célula. Então, sempre que essa célula é estirada, eu tenho esse sensor captando esse estímulo. Tá? Eu vou ter um outro sensor, um outro receptor, né, na verdade é um receptor. Esse receptor aqui é um receptor hormonal. Tá? Então, aqui eu tenho um receptor hormonal. O que ele vai fazer? Ele vai receber hormônios. Tá? E aí eu vou ter também um receptor de fatores de crescimento. Beleza? Receptor de fatores de crescimento. Quando a gente fala em fatores de crescimento, a gente tem várias moléculas que são fatores de crescimento. A gente pode citar, por exemplo, o IGF-1. Né? Então, o que é o IGF-1? O IGF-1 é o GH. Então, imagina que aqui eu tenho, por exemplo, uma molécula de IGF-1. O IGF-1, nada mais, qual que é a sigla, né? IGF-1, Insulin-like Growth Factor Type 1. Então eu tenho lá, lembra da fisiologia, né? Eu tenho o meu corpo produzindo o hormônio do crescimento, o GH, né? Lá pelo hipotálamo, glândula adrenal, perdão, a hipófise. Né? Então tem a hipófise vai, produz o GH ele vai, se liga em receptor lá no fígado, o fígado produz o IGF-1. O IGF-1 ele tem um efeito mais prolongado, mais duradouro. Né? E aí o IGF-1 ele vai atuar em vários músculos, né? Em vários órgãos ali, principalmente na musculatura esquelética. Tá? A musculatura esquelética também vai atuar em osso. Né? Opa, que isso, velho? Também vai atuar em osso. Né? Enfim, então basicamente é isso. Né? Lembrando fisiologia aqui rapidinho. Mas aqui, falando dos mecanismos, né, de crescimento celular, né? Então eu vou ter aí esses fatores, né, o estiramento mecânico e tal, né, o sensor mecânico vai captar estiramentos, receptor hormonal, né, e receptor de fatores de crescimento. Todos esses três aqui, tanto o sensor mecânico, quanto o hormonal, quanto o receptor de fatores de crescimento, eles vão ativar vias de sinalização dentro dessa célula, tá? Essas vias de sinalização vão gerar o que a gente chama de fatores
de transcrição. Beleza? Então eu tenho vias de sinalização gerando fatores de transcrição. O que acontece? Esses fatores de transcrição, né, são diversas enzimas ali, enfim, proteínas, marcadores, que vão atuar lá no meu núcleo, fazendo com que o meu núcleo aumente o quê? Síntese proteica. Certo? Então imagine que quando eu vou para a academia lá treinar, o que acontece? Imagina que no treino de musculação, quando eu busco hipertrofia muscular, eu tenho um estímulo mecânico, né, um sensor mecânico, então eu vou estirar o meu músculo, contrai e relaxa o meu músculo, eu faço o quê? Um estiramento. Então aqui eu tenho um estiramento, né, um estímulo mecânico, tá? Um estiramento que é captado por esse sensor mecânico. Esse sensor mecânico vai mandar uma mensagem para a célula, falou, opa, tá estirando aí. Certo? Então vai ter ativação de via de sinalização, fator de distribuição, gênero e síntese proteica. Durante esse treino, né, quando eu estou fazendo academia, né, o meu corpo, eu vou ter ativação principalmente do meu sistema nervoso simpático, tá? O meu sistema nervoso simpático, então se for pensar aqui, ó, meu sistema nervoso simpático, tá? Meu sistema nervoso simpático, ele vai liberar hormônios para me colocar no estado de alerta ali, para me colocar no estado, né, no qual eu consiga realizar o trabalho ali. Então, se eu estou fazendo academia, eu preciso de força para conseguir fazer esse treino, para conseguir levantar os pesos. Aí eu vou ter a liberação, por exemplo, de hormônios, como a adrenalina. Tá? Vou desenhar aqui. Isso aqui, imagina que é a glândula suprarrenal. Então, eu tenho aqui o rim, acima dela eu tenho a suprarrenal. Então, a suprarrenal ela vai liberar o quê? Adrenalina. A adrenalina vai se ligar a esses receptores hormonais, vai ativar vias de sinalização, que vão ativar fatores de transcrição, vão fazer com que eu tenha aumento da síntese proteica. Tá? O IGF-1, né, que é um homólogo ali do GH, vai se ligar a esses receptores de fatores de crescimento, vai fazer com que eu tenha uma sinalização, né, lá no meu núcleo para sintetizar proteína. Tá? Então isso aqui são mecanismos comuns, beleza? Agora, uma vez que eu tenho um aumento da síntese proteica desse músculo, o que vai acontecer? Né? Qual que é a função das proteínas musculares, se eu for pensar aqui no músculo? Né? A proteína muscular ela faz o quê? Contração. Né? Eu vou ter lá a miosina, a actina, que vai fazer contração. Então, se eu tenho um aumento da síntese proteica, eu vou ter um aumento do quê? Um aumento do desempenho desse músculo. Então, eu tenho um aumento do desempenho mecânico desse músculo, certo? Quando eu aumento o desempenho mecânico desse músculo, o que vai acontecer? Ele vai contrair e estirar de forma ainda mais forte. Então, eu vou ter mais estiramento e mais contração, eu vou ter mais estímulo mecânico, tá? Então, eu aumento o estímulo mecânico, certo? Quanto mais eu aumento o estímulo mecânico, mais eu vou ter ativação do meu sensor mecânico, que vai ativar mais vias de sinalização, que vai ativar mais fatores de crescimento, que vai fazer que eu tenha mais síntese proteica. Então isso aqui é como se fosse um ciclo. Ó. Então imagine que é isso aqui, ó, tá vendo? É um ciclo. Como é que eu chamo esse ciclo aqui? Feedback positivo. Então isso que acontece aqui no meu músculo é um feedback positivo, certo? Da mesma forma, né, essa síntese proteica, né, junto com essa síntese proteica, eu vou ter que o meu núcleo ele vai sintetizar fatores de crescimento, né? Então, o meu núcleo ele vai sintetizar proteínas, dentre essas proteínas, fatores de crescimento. O que esses fatores de crescimento vão fazer? Esses fatores de crescimento vão se ligar a esses receptores. Quando eles se ligam a esses receptores, eu vou ter o quê? Vias de sinalização, fatores de transcrição gênica, síntese proteica, síntese de mais fatores de crescimento. Isso aqui é o quê? Mesmo ciclo, né? Então, aqui eu também tenho um mecanismo de feedback positivo, certo? Ou seja, né, todos os estímulos, né, da hipertrofia, né, quanto mais hipertrofia eu tenho, né, mais estímulos eu vou ter, né, para a hipertrofia continuar. Né? Então, por exemplo, tanto o estiramento, tá, quanto os hormônios do sistema nervoso simpático, né, quanto a ação hormonal de modo geral, quanto os fatores de crescimento vão ativar vias de sinalização, tá? O que é importante eu saber isso aqui de modo geral, tá? Então, basicamente eu tenho, ó, o estímulo mecânico, eu vou sintetizar aqui para ficar mais fácil. Então, eu tenho estímulo mecânico, tá? Eu tenho hormônios, para simplificar. E eu tenho fatores de crescimento, tá?
Os hormônios, os estímulos mecânicos, os fatores de crescimento, eles vão fazer o quê? Eles vão ativar vias de sinalização dentro da célula, tá? A partir dessas vias de sinalização, eu vou ter o quê? Aumento de síntese proteica e síntese de mais fatores, e síntese de fatores de crescimento. Opa! Certo? Essa síntese de proteínas e de fatores de crescimento vai fazer com que eu tenha mais estímulo mecânico, mais hormônios atuando e mais fatores de crescimento ligando a receptores. Então isso aqui é um feedback positivo, beleza? E basicamente esse é o mecanismo de hipertrofia. Então assim, através desse aumento de síntese proteica, se eu tenho mais proteínas, ó, isso aqui, ó, o que é hipertrofia? É o aumento da síntese de proteínas. Então, se eu tenho mais proteínas, eu preciso de uma célula maior, porque agora eu vou ter mais fibras contráteis. Meu músculo ele vai precisar aumentar de tamanho para conseguir encaixar todas essas proteínas, né? Então, imagine que eu tenho um músculo aqui, né? Que eu tenho, sei lá, 3 proteínas, né? Ó, deixa eu desenhar um pouquinho maior. Então, esse aqui é 3 proteínas, né? Beleza, meu músculo vai ser desse tamanho. Se eu aumentar agora, se eu tiver, sei lá, 6 proteínas, ó, se eu aumentar a quantidade de proteínas que eu tenho, o meu músculo vai precisar ser bem maior para conseguir abrigar todas essas proteínas, entende? Então a hipertrofia é o quê? É o aumento da síntese proteica, beleza? Que é causado por esses 3 mecanismos aqui que a gente falou: estímulo mecânico, hormônios e fatores de crescimento, tá bom? Então basicamente é isso, a gente precisa saber os 3 mecanismos. Tá? Não precisa saber tudo isso aqui, mas isso aqui é importante, ó, tá? Então, se falar assim, quais os mecanismos de hipertrofia? Estímulo mecânico, ação hormonal e os fatores de crescimento. Como que eles fazem isso? Né? Tanto esses 3 aqui, eles fazem que a gente tenha vias de sinalização sendo ativadas dentro da célula, levando a síntese proteica, que faz com que a célula aumente de tamanho, tá? E esse aumento da síntese proteica faz o feedback positivo, e aí você tem mais aumento aí, mais hipertrofia ainda, tá? Isso aqui funciona bem nas células do coração, por exemplo. A gente pode relacionar com as células do coração, né? Então, indivíduos que têm hipertrofia no coração, o coração está bombeando lá muito sangue e tal. O que acontece? Você tem mais estiramento, quanto mais sangue o coração bombeia, mais estiramento você tem. Aí você tem ação hormonal, você tem fatores de crescimento, você tem fator mecânico atuando no coração. O que acontece? O coração sintetiza mais proteína contrátil, o coração bate mais forte, tem mais estímulo mecânico. Aí vai um feedback positivo, o coração vai hipertrofiando, até que chega um momento que o coração não consegue mais hipertrofiar, as células não conseguem crescer mais. E aí essas células elas morrem, elas perdem função. E aí você tem lá, né, a morte dessas células e problemas relacionados aí no coração. Seguindo, agora a gente vai falar de... Esses são as duas adaptações relacionadas ao volume da célula. E agora a gente vai falar relacionado a alteração na população, tá? Então a gente fala da população. Na população a gente vai ter 2 mecanismos principais, tá? A gente tem a hipoplasia. Vou começar por ela. Então o que é a hipoplasia? É a diminuição da população celular. Então imagine que eu tinha aqui, sei lá, 6 células, agora eu tenho 3, certo? Então diminuiu a quantidade de células. A hipoplasia, novamente, né, ela pode ser tanto patológica quanto fisiológica. Então, a hipoplasia fisiológica, né, a gente tem a diminuição do timo, tá? Então, um exemplo disso é o quê? A diminuição do timo. Então, eu tinha aqui, no caso da hipoplasia fisiológica, eu tinha aqui o meu timo. Imagina que isso aqui é um timo, tá? Eu vou escrever para... Enfim, isso aqui é um timo, né, de uma criança, né, por exemplo. E aí, conforme essa criança vai crescendo, o que acontece com o timo? Ele evolui e vira isso aqui, tá? E aqui eu tenho um timo de um adulto, tá? Qual que é a função do timo? O timo ele tem uma função relacionada ao nosso sistema imune. Então, se a gente for pensar numa criança, a criança ela não está com a imunidade dela completa ainda, não tem uma imunidade formada. Então, esse timo, ele é um órgão, né, que ele faz a maturação, tá? Ele faz a maturação dos leucócitos, tá? Que são as células de defesa do nosso corpo. Tá, então esse timo é importante porque ele faz a maturação das células de defesa. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai tendo mais células de defesa, a gente vai criando anticorpos, né, antígenos aí para várias doenças, e a gente vai tendo uma diminuição desse timo, tá?
E aí, num adulto, isso é bom, né? Porém, no idoso, você começa a ter problemas, né? Então, se a gente for pensar no adulto aqui no idoso, o idoso tendo esse timo pequenininho aqui, o idoso ele tem o quê? Ele tem uma queda na imunidade dele, na capacidade imune, né? E ele não tem o timo para ajudar, né? Para, né, maturar mais leucócitos para auxiliarem, né? Então, o idoso acaba adoecendo mais, enfim, estando mais sujeito a essas doenças, beleza? E aí a professora falou, né, um pouquinho, uma curiosidade, que existem estudos, né, que estão fazendo o quê? Transplante de timo em animais, né, que mostraram, né, melhoras aí em relação à imunidade, tá? E a gente tem também a hipoplasia patológica, que é o que com certeza vai ser cobrada na prova, tá? Então a gente vai ter a hipoplasia patológica. Quando a gente fala da hipoplasia patológica, né, o que seria a hipoplasia patológica? Um exemplo de hipoplasia patológica, né, é aquela que ela falou da hipoplasia de esmalte, né, que é causada por antibióticos, tá? Então, se não me engano, acho que é o único exemplo que a gente tem, tá? Então, aqui é a hipoplasia de esmalte, né? Então, você tem lá, né, seus dentes, lá você tem um esmalte dentário, né? E aí você tem que, o que acontece? Corrói o dente todo, tá? Isso aqui é chamado de hipoplasia de esmalte e é causado por questão medicamentosa, é causado por medicamentos, né? Principalmente um antibiótico lá, que eu não vou lembrar o nome agora, mas enfim, tem um antibiótico que faz isso, tá? E por que acontece, né? Porque a gente tem basicamente esse medicamento, né, se instala na região dos dentes e ele costuma degradar o cálcio, tá? Então a gente tem os fármacos se instalando principalmente nos dentes e nos ossos e ele faz uma degradação ali do cálcio, enfim, e aí você tem essa perda do esmalte dentário, beleza? Então esse é o mecanismo de hipoplasia. Importante a gente saber que a hipoplasia ela é tanto fisiológica quanto patológica, tá? A fisiológica lembra do timo e a patológica lembra do dente, beleza? E aí a gente tem o mecanismo de hiperplasia, que eu acho que assim, vai ser mais cobrado porque ele é um pouquinho mais importante, tá? Então a gente tem a hiperplasia. O que é a hiperplasia? Vamos ver o que é a tal da hiperplasia. Até grifar ela aqui. Então a hiperplasia, né, a gente também pode ter uma hiperplasia fisiológica, né, e uma hiperplasia patológica. A hiperplasia não mais é do que o aumento da população. Então esse aqui eu tinha 3 células, agora eu vou ter, sei lá, umas 10 células, tá? Estou usando um exemplo bem genérico assim, mas só para a gente entender que é o aumento da população, tá? Então essas células aqui, elas vão sofrendo mitose e meiose, né, aquele processo de divisão celular, e aí você tem um monte de células sendo geradas, tá? A hiperplasia fisiológica, ela é causada principalmente, né, por ação hormonal. Então a gente viu lá no caso do útero da mulher, no período gestacional, acontece tanto hipertrofia quanto hiperplasia, né? Então as células do útero elas recebem ação hormonal, né, por conta dos hormônios, do aumento dos níveis de hormônios durante a gravidez, e essas células elas vão hipertrofiar, aumentar de tamanho também, sofrer hiperplasia, aumentar a quantidade de células para o útero acompanhar o desenvolvimento do feto. A gente também tem a questão da lactação, né? Então durante o período de lactação você tem um aumento da produção de hormônios que aumenta as glândulas mamárias ali, enfim, tá? Então, essa hiperplasia fisiológica, essa hiperplasia fisiológica a gente tem a hormonal, né, que é essa da amamentação. A gente tem a hormonal, né, que é causada justamente por esse aumento de hormônios durante o período de lactação. E a gente tem a compensatória, né, que é que vai acontecer lá no nosso fígado, tá, que é a divisão das células. Então, por exemplo, se a gente for pegar o nosso fígado, né, se a gente tirar uma parte do fígado, então imagina que eu peguei o meu fígado aqui, eu cortei uma parte dele, né? Agora eu tenho isso aqui, né? Cortei metade do meu fígado ali, tirei metade, tá? O que vai acontecer? Parte do meu fígado vai se regenerar, certo? Então eu tenho uma regeneração do fígado que vai acontecer justamente por conta dessa capacidade de hiperplasia dos meus hepatócitos. Então aqui no meu fígado eu tenho hepatócitos, né? Que são as células células hepáticas. Os hepatócitos são células que eles têm um alto potencial de sofrer hiperplasia, né, de hiperplasiar. Então, a gente tem aqui, né, quando você tem uma degradação, quando você retira, né, parte do fígado, eles vão começar a fazer o quê? Eles vão começar a se dividir e aí você tem a regeneração
de parte desse fígado, tá? Então eles têm uma grande eles têm uma grande capacidade de replicação, beleza? E aí você tem regeneração de parte daquilo que foi retirado, beleza? E aí a gente vai ter a hiperplasia patológica, tá? Então a gente falou da hiperplasia fisiológica, a gente também tem aqui do lado, vou puxar uma flechona, a hiperplasia patológica, beleza? A hiperplasia patológica, a gente tem que ela também vai ser causada, né, por estímulo hormonal excessivo. Então a gente tem estímulo hormonal excessivo, certo? E a questão dos fatores de crescimento, tá? Então quando eu tenho muito estímulo hormonal e muitos fatores de crescimento, né, em excesso, tá? Tudo aquilo que passa de nível fisiológico, eu vou ter essas hiperplasias, né? Então, um exemplo que a gente viu é a hiperplasia que acontece na próstata, né? Então, é HPB. HPB é HBP, na verdade, né? Que é a hiperplasia benigna de próstata. Então, você tem lá, né, um crescimento dessas células na próstata, tá? Um outro exemplo é a hiperplasia medicamentosa. Então, a hiperplasia medicamentosa faz com que as células de uma determinada, né, região aí de determinados órgãos, né, aumentem ali e tal, enfim. Tá? Então, a hiperplasia, né, ela não é a mesma coisa que câncer, né, porque você tem um aumento da população, porém você ainda tem um crescimento reorganizado de células. Mas a gente pode dizer que a hiperplasia, ela é considerada, né, um solo fértil para o câncer. Tá? Não só a hiperplasia, a metaplasia também, mas a hiperplasia ela é um solo fértil para o câncer, beleza? Para o câncer. Ou seja, pessoas que já têm, né, uma vez que você já tem essa hiperplasia, ela pode evoluir para um câncer. Beleza? Então, basicamente, esses são os mecanismos que a gente tem de célula quando a gente fala nas alterações da população. Então, a hipoplasia ela pode ser fisiológica, como no caso do timo, ou pode ser patológica, né, como no caso ali da hipoplasia de esmalte, né? E a hiperplasia é um aumento da população celular, né? Pode ser fisiológica. A fisiológica ela pode ser tanto hormonal, como acontece na lactação, como compensatória, que acontece no fígado, e ela pode ser patológica, como por exemplo no caso do HBP, né? Que é a hiperplasia benigna de próstata, que vai acontecer por um excesso ali hormonal e também de fatores de crescimento, beleza? E agora a gente chega na metaplasia, tá? Opa, deixa eu escrever de preto aqui, tá no vermelho. Metaplasia. Basicamente, a metaplasia, tá? Quando a gente fala na metaplasia, a metaplasia vão ser mudanças no tipo celular, tá? Então, a gente vai ter mudanças no tipo de célula de um determinado tecido. Tipo celular. E a gente vai ter diferentes tipos de metaplasia, tá? Então a gente vai ter, a gente já falou que essa metaplasia, elas vão ser essas mudanças que acontecem no tipo da célula, tá? E a gente tem basicamente 3 tipos de metaplasia. A gente vai ter a metaplasia escamosa, certo? A metaplasia escamosa, ela vai acontecer principalmente nas nossas células do nosso trato respiratório, tá? Então ela vai acontecer nos nossos pulmões ali, trato respiratório. Então, basicamente, quando a gente pensa nessa hiperplasia escamosa, né, a gente tem que as células colunares do pulmão, então a gente vai pensar no nosso tecido pulmonar ali, né, nosso trato respiratório, tá? Ele vai ter células colunares, né, que são essas células aqui ciliadas, então elas produzem muco, elas têm cílios, né, os cílios auxiliam ali na locomoção do muco, tá? Essas células escamosas, essas células colunares, perdão, quando você tem uma agressão, né, vindo, por exemplo, das substâncias tóxicas do cigarro, né? Então você tem no caso aqui, a metaplasia escamosa era causada principalmente por substâncias tóxicas do cigarro. Você vai ter uma agressão a essa célula colunar, fazendo com que ela vire, né, fazendo com que a gente tenha a transformação, né, desse tecido colunar em células escamosas, né, em tecido escamoso. Beleza? Então aqui a gente tem que essa célula colunar, ela vai virar uma célula escamosa, certo? Mas essa célula não vai se transformar, né? Então essas substâncias tóxicas,
elas vão atuar onde? Né? Nas nossas células tronco, tá? Então a gente tem células tronco, que são as nossas células medulares, né? Que vão fazer literalmente a geração de novas células para todos os tecidos do nosso corpo. E aí essas novas células tronco, elas vão sendo formadas e mandadas lá para o nosso tecido trato respiratório, né? Aí formam essas células escamosas, tá? Essas camadas escamosas aí. Então, basicamente, né, essa metaplasia escamosa é uma adaptação que as nossas células do epitélio pulmonar fazem para conseguir sobreviver. Então, o objetivo delas é o quê? A sobrevivência. Tá? Então, essas células escamosas, elas são mais resistentes a essas substâncias tóxicas do cigarro. Porém, isso causa outros problemas, né? Como, por exemplo, né, elas não têm cílios. Então, o muco ele vai ficar acumulado, favorecendo, por exemplo, o surgimento das DPOCs, né, as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, como o enfisema, a bronquite crônica, tá? Enfim. Um outro tipo de metaplasia que a gente tem é a metaplasia colunar. Então, a escamose, a gente viu, então a gente tem uma célula colunar, né, virando uma célula escamosa, e na colunar, hiperplasia colunar, a gente vai ter as células esofágicas, né? O esôfago ele tem um epitélio escamoso, tá? Então imagina que você tem lá o seu esôfago, um epitélio escamoso, tá? Essas células esofágicas elas vão se transformar em células colunares. Então seria o contrário do que a gente tem no pulmão. Então a gente tem uma célula colunar, tá? E aqui a gente tem um epitélio escamoso estratificado, tá? Na verdade isso aqui é o que? É um epitélio estratificado escamoso, beleza? Epitélio estratificado escamoso, mas enfim, para ficar mais fácil de entender. Então a gente vai ter essa transformação, tá? E nesse caso da colunar aqui, qual que é a agressão? Né? Então a gente tem o refluxo gástrico, né? O refluxo gástrico é o principal mecanismo de agressão, né, a essas células, tá? Então se a gente for pensar, né, no nosso sistema digestório, a gente tem o esôfago, tá? Que é o tubo que vai levar o alimento até o nosso estômago. Então aqui eu tenho o esôfago, certo? Aí aqui eu vou ter o meu estômago, né, onde eu vou ter o processamento desse alimento, depois vai sair ele. Mas enfim, basicamente entre o esôfago e o estômago eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu esfíncter, tá? Esse esfíncter é chamado de esfíncter esofágico. Ele é como se fosse uma válvula ali, tá? O esfíncter. Esfíncter. Opa. Ou seja, geralmente esse refluxo gástrico, né, ele pode ser causado por um excesso de alimentação, né? Então imagina que você comeu lá, beleza, comeu aqui, né, a comida foi para o estômago, lá, tranquilo. Agora, quando você come muito, né, se a pessoa ela tem um alto consumo, né, de volume de alimento mesmo, né, o que vai acontecer com esse estômago? Ele vai encher. Então, imagina que agora você encheu o seu estômago, a comida está vindo até aqui, né? Isso vai favorecer o que? O refluxo, que é a volta desse alimento. Então, ele vai empurrar, fazer uma força ali no esfíncter. Imagina que você tem aqui o esfíncter fechado, né? A gente deu um zoom aqui no esfíncter, ó. A gente deu um zoom nele. Você tem aqui o esfíncter, né? Parede do esôfago. Esse alimento que está voltando, ele vai fazer o quê? Vai empurrar o esfíncter. Aí o esfíncter vai abrir e aí você tem o refluxo, né? Que vai fazer o quê? O refluxo, esse refluxo gástrico, né? Você tem que uma grande quantidade de ácido, né? Esse ácido ele vai atuar agredindo essas células escamosas. Então aqui eu tenho as minhas células, eu tenho o meu epitélio escamoso, certo? Vou puxar uma flecha que é mais fácil. Então eu tenho esse epitélio escamoso sofrendo a agressão desses ácidos por conta do refluxo, né? E aí eu vou ter a adaptação, que é o que? Essas células aqui, elas vão virar células colunares. Então eu vou ter aqui células colunares sendo formadas, beleza? No caso eu coloquei uns cílios aqui, mas não tem cílios não, é só célula colunar normal, beleza? Então eu tenho aqui essas células colunares sendo formadas. Agora, em relação ao refluxo, o refluxo ele pode ter várias causas, né? Então a gente tem, por exemplo, a questão da alimentação, que a gente citou, né? Quando a pessoa come muito, né? Essa comida, esse alimento tende a voltar, né? Gera uma pressão ali no esfíncter, abre o esfíncter, o alimento volta. A gente também tem fatores genéticos, né? Tem pessoas que têm refluxo mesmo. Enfim, a gente tem outros fatores ali, tá? Mas basicamente é isso que a gente tem quando a gente fala do refluxo colunar. Refluxo colunar não, a metaplasia colunar, que a gente tem que lembrar que ela vai acontecer no esôfago, beleza? E aí a gente tem
uma doença, né, que é o esôfago de Barré, tá? Então, o que é o esôfago de Barré? A gente tem aqui o esôfago de Barré, que é um estado em que a metaplasia ela já tá instalada, né? Então, você tem uma metaplasia já instalada. Então, a metaplasia ela já está acontecendo, tá? Quando o paciente ele desenvolve esse esôfago de Barré. E o último tipo de metaplasia que a gente tem é a metaplasia do tecido conjuntivo, tá? Então, a gente tem a metaplasia do tecido conjuntivo. Então, basicamente, nessa metaplasia do tecido conjuntivo, você vai ter a formação de osso ectópico. O que é isso, osso ectópico? É a formação de tecido ósseo fora do osso, tá? Então, imagina que você tem aqui o osso, né? Opa, deixa eu fazer bonitinho esse osso aqui, que esse vídeo está ficando meio grande já, eu acho, mas vamos lá. Você tem aqui o osso, né? E aí você tem o músculo, tá? O que acontece? Geralmente, isso é causado por algum trauma. Então, imagina que você tem um trauma aqui nesse músculo, né? E isso faz com que depois você vai ter a formação de um tecido conjuntivo. Tá? Então, isso aqui é o chamado de osso ectópico. Então, você tem tecido ósseo sendo formado ali no tecido muscular, não seria o tecido muscular. Tá? Isso gera diminuição do movimento, né? Porque você tem osso no lugar do músculo, o osso não estica, né? Então perde a capacidade de movimento, gera muita dor no paciente, tá? Então é um tipo aí de metaplasia. E aí a gente fecha a metaplasia, tá? Mas basicamente o que a gente tem na metaplasia, tá? Então mecanismos, resumindo tudo isso aí, então mecanismos da metaplasia. Isso aqui é o que a gente tem que gravar, que a gente tem que lembrar para a hora da prova. Então a gente tem fatores de crescimento e citocinas, tá? O que são as citocinas? As citocinas são marcadores inflamatórios. Citocinas são marcadores inflamatórios, certo? Tanto os fatores de crescimento quanto as citocinas vão atuar ali nas nossas células tronco, né? Fazendo com que as células tronco elas se diferenciem. E aí a gente tem a formação, por exemplo, né, das células escamosas a partir da célula em decorrência do estímulo às células do trato respiratório e das células colunares em decorrência do estímulo ali agressor às células escamosas ali do epitélio do esôfago ali, beleza? Então, basicamente, esses são os mecanismos aí da metaplasia. Isso aqui que a gente viu. A gente tem 3 tipos de metaplasia, tá? Então, a gente tem a metaplasia, tá? Vou fazer aqui de vermelho. Metaplasia escamosa, metaplasia colunar e metaplasia do tecido conjuntivo. E aí, para fechar, a gente vai falar... Lembrando que a metaplasia ainda não é o câncer, tá? Então, a metaplasia, ela não é câncer, mas ela, né, como a gente falou... também vai causar diversos problemas aí, beleza? E a gente também tem, eu acabei esquecendo, a gente tem um tipo de metaplasia que é fisiológica, tá? Então a gente tem aqui, vou puxar uma flecha aqui de novo, pra gente falar dessa metaplasia que é fisiológica. Então, exemplo de metaplasia fisiológica é a que acontece lá que a professora deu como exemplo, né? Que acontece durante o período embrionário, né? A gente tem as membranas entre os dedos, a gente tem membranas, né? Essas membranas, elas sofrem... Não, na verdade não. Na verdade, na metaplasia fisiológica, né, a gente tem a questão do epitélio vaginal, né? Então, o que acontece basicamente, né? As células do epitélio vaginal das mulheres, né, são células escamosas, certo? Porém, vou colocar aqui, epitélio vaginal. As células do epitélio vaginal das mulheres, elas são células escamosas, mas quando você tem algum agente, né, como por exemplo um vírus ou uma bactéria, essas células elas vão se adaptar e vão se transformar em células glandulares para conseguir eliminar esses agentes infecciosos, tá? Então isso é um tipo de metaplasia fisiológica. Então a metaplasia fisiológica acontece no epitélio vaginal, você tem as células escamosas virando células glandulares, tá? É um tipo de defesa. Mas enfim, para a gente terminar, né, vamos falar um pouquinho sobre a displasia, né, que é o último tipo aí, displasia e depois sobre a necrose, tá? Mas basicamente a displasia é o quê, tá?
A displasia, ela já é uma etapa ali, né, que vai levar ao câncer, porém ela ainda é uma lesão reversível, tá? Então a gente tem, ela é muito similar ao câncer, certo? Então muito similar ao câncer, beleza? Então a gente tem um crescimento anormal e irregular das células, tá? Então não é um simples crescimento das células. Então a gente vai ter um crescimento anormal e irregular das células, beleza? Das células. Então imagine que você tem tanto hipertrofia quanto hiperplasia, porém de forma anormal e irregular, desorganizada. Tá? Então você tem aqui, no caso da displasia, essas células aqui normais, né? O que vai acontecer? Né? Você vai ter que essas células elas vão começar a crescer, aumentar de tamanho, elas ficam todas zoadas, né? Elas perdem ali o formato, começam a crescer de forma demasiada, né? E você tem essas características, como por exemplo o acúmulo da cromatina, né, no núcleo dessa célula, façam que o núcleo dela fique maior, enfim, tá? Então, basicamente, né, na displasia a gente vai ter o quê? Essa célula ela vai ter uma mudança no formato, então você vai mudar o formato da célula, certo? Aumenta o núcleo, então tá vendo? O núcleo aqui aumentou, e você também tem, por conta justamente do acúmulo da cromatina, então aumenta o núcleo, certo? E aí você tem um aumento dessa replicação, né, dessas células diferentes, beleza? Então, no caso da displasia, ela é um fator, não é ainda o câncer, tá? Porém, ela é um estágio ali antes do câncer, beleza? No caso da displasia, ela é reversível, tá? Por quê? Se você tem um estímulo que está causando a displasia, né, você vai ter esse crescimento anormal ali, irregular das células. Agora, se você para de dar esse estímulo, essas células que estavam crescendo de forma normal e irregular, elas vão parar esse processo. A gente vai ter uma reversão desse processo. Beleza? Então ela é reversível. E ela é um pré-estágio para a neoplasia. Tá? Então a gente pode citar que isso aqui é um pré-estágio, né? Se o estímulo não cessar, lembrando, né? Se você continua agredindo essas células, isso vai ser um pré-estágio para neoplasia, que aí, né, quando a gente fala na neoplasia, já é o tumor, né, ou já é aí o câncer, tá? Então, no caso desse câncer, desse tumor, você tem um crescimento, né, anormal e irregular dessas células, que é irreversível, beleza? E um exemplo que a professora deu, né, que a gente viu de displasia, né, é a displasia cervical que acontece, né, no caso de pessoas que têm, né, principalmente mulheres que tiveram ali contaminação pelo vírus HIV. Tá? Então, a contaminação pelo vírus do HPV, contaminação por HPV, né, faz com que o colo uterino, né, dessas mulheres sofra, né, esse processo de displasia. O colo uterino, ele vai sofrer o que a gente chama de displasia cervical. Né? Então tinha um exemplo lá, tinha essas célulazinhas aqui, pá, tranquilinhas, normaisinhas, né? E aí você tem que essas células elas começaram a fazer o quê? Começaram a ter uma displasia. Né? Então começou a mudar o formato da célula e tal, aumentou o núcleo, beleza? Então basicamente isso aqui é a displasia, lembrando que a displasia ainda é reversível, tá? No caso da displasia, esse processo ele é reversível, tá? No câncer não. Então displasia ela é reversível, neoplasia não. E a displasia é um pré-estágio para a neoplasia, tá? E aí a gente tem basicamente tudo. Então a gente viu o que? Tá resumindo geralzão, então. A gente viu hipertrofia e atrofia, né, que vão estar relacionadas às mudanças de volume da célula. A gente viu hiperplasia e hipoplasia, tá? Que são os estados de alterações da população, então aumento ou diminuição da população. A gente viu metaplasia, tá? Metaplasia são 3 tipos, então a gente viu a metaplasia escamosa, a gente viu a metaplasia colunar e do tecido conjuntiva, né? A gente viu também a displasia, certo? Então a gente viu que a atrofia, né, ela pode ser fisiológica
e patológica, certo? A hipertrofia também, né? Pode ser tanto fisiológica quanto patológica. A hiperplasia e a hipoplasia também são fisiológicas e patológicas. Fisiológicas e patológicas. A metaplasia, né, na maioria das vezes, ela vai ser... Ela tem, né? Nesses dois casos aqui, ela vai ser mais patológica. Mas no caso da... Não, enfim, ela pode ser tanto patológica quanto fisiológica, tá? O que a gente viu de fisiológica é a metaplasia que acontece quando a mulher, né, no útero da mulher. Então a gente viu que no útero da mulher acontece lá um tipo de metaplasia que é fisiológica. Mas na maioria das vezes ela vai ser patológica. E a displasia, né, ela é patológica, certo? Porém, ela é reversível, beleza? Então isso aqui seria reversível. Seria um geralzão aí de tudo que a gente viu nesse vídeo. Ficou bem longo, mas espero que tenha ajudado aí, tá? Então ficou bem detalhado aí também. Então basicamente é isso. Espero que tenha ajudado e valeu!